juntos aqui os cânticos de louvor e adoração mais antigos. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Fiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, 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 nosso Rei. Hosana, 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 ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Mas morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 ao nosso Rei. Hosana, 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 ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 ao
Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença, pela salvação no teu Filho Jesus, Pai. Merecedor de toda glória, Pai, toda honra. Glorificamos o nome dele, Pai. Pedimos a assistência do teu Espírito Santo, Senhor, que tu venhas visitar os nossos corações, Pai. Neste domingo, no aprendizado, Pai, e no entendimento de tudo que está acontecendo, Pai, nos louvores, na liturgia, na palavra que tem sido explicitada, nos salmos e na ministração da tua palavra, Pai. Vem nos abençoar e vem colocar em nós, Pai, uma intenção prática, Pai, ao sair daqui, Pai. Pedimos isso em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Amém. Tá meio quente, não tá? Liga mais esse outro aí. E esse aqui também. Esse aqui também. Agora. Muito bem, meus filhos, vamos à palavra de Deus. Já cantamos a palavra de Deus também nos cânticos. Mas vamos ouvir o que nós podemos aprender sempre. Nós temos o que aprender na palavra de Deus. O testemunho de gratidão do crente. Vamos ler o Salmo 66, são 20 versículos, a gente lê aqui. Salmo 66, que muitas vezes a gente lê aqui na hora da leitura de salmos. Esse é um salmo que a gente lê. É um salmo de gratidão. Não tem o nome do autor, então é um dos salmos anônimos. Eu creio que é Davi, mas eu creio não serve. Na Bíblia não diz quem é. Diz assim, Salmo 66. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos neles. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela alma, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocausto de vítimas cevadas com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja o Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Então veja que é um salmo de gratidão, de ação de graça do salmista, e ele conta coisas até muito anteriores a ele. Né? Esse salmista aqui, muito provavelmente, não estava quando atravessaram o Mar Vermelho, o deserto e tudo, e ele fala disso, ele sabe a história. Né? E na lei de Deus, ele diz que os pais devem contar aos filhos, para os filhos contem aos filhos, que contarão aos filhos dos filhos, no sentido de que as maravilhas que Deus fez se perpetuem entre o seu povo. Então nós vemos aqui um salmista que muito provavelmente ele não viveu essas coisas lá de atrás, mas ele está dando graça e louvando a Deus por isso aqui.
Então, meus irmãos, antes da gente entrar aqui, eu estava até conversando com Vilta, Zé e Vanira ali. Eu creio que vários dentre nós já tiveram a oportunidade de conversar com pessoas idosas, que normalmente são doentes, porque a própria vida já está fenecendo, os órgãos todos já estão fenecendo. E uma coisa nos chama a atenção: a quantidade de doenças e dores relatadas por essas pessoas de toda espécie. Falam das consultas médicas que não chegam a conclusão sobre suas doenças. Falam dos remédios muito caros que não resolvem nada. Isso é normal. Eu tenho duas irmãs que, quando elas ligam para mim, é no mínimo 2 horas de ligação, elas contando as doenças e as dores, uma atrás da outra, e eu só, sim, tá certo. Não pode dizer nada, porque se disser, é assim mesmo, não, senhor. Se disser alguma coisa, se concordar com ela reclama. Se não concordar, ela reclama do mesmo jeito. Então eu fico só, sim, certo, tá certo, minha irmã, Deus é conosco, pronto. Lembra, às vezes eu sempre lembro o velho corinho que a gente cantava quando criança. Lembra do corinho? Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Eu canto, vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Normalmente eu canto. Tá lembrado do corinho que a gente cantava quando era criança? Pronto, então cante o corinho. Agora, o mais dramático de tudo isso é que todas as vezes que a gente encontra essas pessoas, ou pessoalmente ou pelo celular, eles repetem a história como se estivesse apenas apertando um botão play de um gravador. Do meu tempo tinha gravador, hoje nem tem mais. Repetem tudo, não esquece uma das dores, não esquece uma das doenças, não esquece um dos remédios, nada, conta tudo. Então, dificilmente qualquer uma dessas pessoas já passou pelas tribulações que esse salmista aqui passou, ou que o povo de Deus passou. Dificilmente alguém no nosso mundinho de hoje já passou nem perto do que essas pessoas aqui passaram. Talvez ainda estavam passando em alguma situação, quando o salmista escreveu isso aqui. E ele escreveu um salmo de louvor e adoração a Deus. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Sim, mas ele conta aqui também, pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Crisol é o cadinho onde é colocado um vasilhame lá, onde é colocada faltou a palavra agora. O ácido ou algum tipo de elemento químico que vai purificar a prata. É isso que ele está dizendo. O cadinho do ouro se bota debaixo do fogo, em cima do fogo, vai purificar o ouro. A prata é algum ácido, algum elemento químico. Então ele diz, acrisolaste-nos como se acrisola a pobre. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água. Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Então esse homem está louvando a Deus, diante da circunstância toda que eles passaram aqui. Aqui nós vemos o salmista chamando todo o povo a louvar a Deus, a aclamar a Deus, a salmodiar a Deus, a dar glória a Deus, enfim, a exaltar a Deus pelos seus grandes feitos que eles conheciam muito bem. Versículos 7, nós já lemos aqui. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos revalem os pés. Ele sabia o que estava fazendo. Ele estava chamando o povo, vamos louvar a Deus por tudo que já passamos. E até, porventura, estavam passando. Podemos observar que no mesmo salmo, portanto, já li aqui o que eles passaram, o que Deus fez eles passarem. Ele clama a congregação à adoração em gratidão a Deus e se evidencia a gratidão pessoal dele, comprometendo-se diante do povo a pagar os votos que ele fizera. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Então esse homem, diante da provação, ele fez um voto a Deus: Senhor,
quando a gente sair desse negócio aqui, eu vou ao templo, ou ao tabernáculo, dependendo do que fosse na época, eu vou oferecer holocausto diante de todo o povo. Eu vou glorificar o teu nome diante de todo o povo e clamar ao povo para que glorifique junto comigo. Foi o que ele fez. Versículo 13 a 15. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos que proferi nos meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Então ele começa conclamando toda a congregação a louvar com ele, por isso dá para se inferir, digamos assim, que isso era um líder de Israel, fosse ele um dos salmistas, outros salmistas, filhos de Coré, ou o que fosse, ou o próprio rei, ninguém sabe. Mas que era alguém da liderança de Israel, isso é certeza. Então, irmãos, como este é um dos salmos, repito, anônimos, não sabemos se era de Davi, pode ser, ou de algum outro líder. Mas nós vemos uma coisa aqui. Era alguém que tinha liderança para chamar todo o povo a glorificar a Deus com ele, a louvar a Deus com ele. Chama todo o povo. Venham, vinde, todos eles. Então, era um líder. Então, nós vemos aqui que ele chama para segui-lo. Gratidão, irmãos. Gratidão. Aí eu falei, antes de entrar aqui, eu estava dizendo, e vocês já repararam que dificilmente a gente fala com uma pessoa dessa, ou idosa, ou adoecida, alguma coisa, e ele está sendo grato a Deus, ele normalmente está reclamando da situação dele, das dores, das doenças, dos médicos que não curam, dos remédios que não fazem efeito, ele está sempre reclamando, quase sempre. E pessoas crentes. Então, uma pessoa crente, quanto mais de idade, quanto mais velho ele for, mais doente provavelmente ele estará, mas é uma pessoa que tem mais tempo com Deus. Se ele é crente, ele tem muito mais tempo, ele já tem 80 e não sei quantos anos com Deus, 90 e não sei quantos anos com Deus. Então essa pessoa tinha que conhecer a Deus o suficiente para glorificar a Deus na situação em que ele está. Mas podem lembrar, dificilmente vocês encontram uma pessoa velha para estar glorificando a Deus. Ele está sempre reclamando de alguma coisa. Isso é muito triste, irmãos. Isso é muito triste. Gratidão. Normalmente nós somos gratos a alguém quando reconhecemos algum benefício recebido dele. Aí essa pessoa já idosa que reclama de tudo o tempo todo, ele não tem benefício de Deus nessa vida toda dele, não. Se tem, ele não diz. Ele só lembra das doenças, das dificuldades e tudo. Podem reparar, irmãos. Tinha uma velhinha daqui da igreja que eu passava, toda vez que eu vinha para a igreja, eu passava na casa dela para trazê-la. E ela vinha sempre a tratar das velhas histórias de doença, de médico, de remédio, de tudo, e não sei o quê. Aí, em determinado momento, quando a gente estava aqui perto da igreja, eu dizia, irmã, eu sei, esse médico não sabe qual é a sua doença, não, mas eu sei. Sabe mesmo, pastor? Eu digo, sei. Qual é? Eu digo, véice. Que nem diz aqui na Paraíba, véice. Isso não tem cura não, irmã. Então, irmãos, a gente tem que saber disso. Ora, se eu sou velho, então eu já tenho 80 e não sei quantos anos de vida com Deus. Eu tenho 80 e tantos anos de bênçãos recebidas de Deus. Por que eu não conto nenhuma? O salmista conta aqui. Isso é complicado. Isso é complicado, certo? A questão aqui é saber discernir tanto o benefício quanto o seu propósito. Quais os benefícios que Deus fez na minha vida? O primeiro grande benefício que Deus fez na minha vida, a conversão. Deus me converteu, eu agora sou da família dele, ele me incluiu na família dele e tem me levado como seu filho, me transformando através do discipulado da Bíblia, me transformando à semelhança de Cristo para que eu seja igual a ele no último dia. Como é que eu não lembro disso se eu sou salvo? Só sei reclamar. Nós tínhamos uma velhinha aqui na igreja, que já morreu faz pouco tempo, Valdinha, vocês lembram? E eu visitava sempre Valdinha com Margarete. E ela, nas reclamações dele, eu dizia toda vez, Valdinha, pelo amor de Deus, Valdinha. Olha a sua vida, como foi a sua vida, que eu sei. Glorifique a Deus, Valdinha, pela sua vida. Eu sabia a vida dela. Eu sabia o que ela já tinha passado. Muito bem, então, a
questão é saber discernir tanto o benefício quanto o propósito desse benefício. Por que Deus me deu essa bênção? Em algumas ocasiões, irmãos, algum irmão se destaca na igreja e diz ao pastor: pastor, eu queria oferecer o culto de hoje como um culto de ação de graças. Gostaria de oferecer esse culto em ação de graças. Detalhe, se o pastor não informar a igreja que o irmão tal pediu que esse culto fosse em ação de graças por causa de uma bênção recebida por ele, se o pastor não informar a igreja, o irmão vai ficar sentido. Quase todos. Se acontecer um negócio desse, do irmão dizer ao pastor: pastor, hoje eu gostaria de oferecer esse culto em ação de graça por isso, isso e isso. Se o pastor não informa: olha, hoje o culto é de ação de graças pela bênção que o irmão tal recebeu e tal. Se o pastor não fizer isso, o irmão vai ficar sentido. Então a ação de graça dele não era para Deus coisa nenhuma. Era para sua autoexaltação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, meus filhos. Tem que tomar muito cuidado, precisamos ter muito cuidado. Discernimento para saber que o nosso louvor e adoração, em ocasiões especiais, como nesses casos que eu estou dizendo, quando nos destacamos diante de toda a igreja, eu quero oferecer esse culto e tal, isso nada acrescenta à glória de Deus, se não vier acompanhado da nossa obediência, como testemunho de gratidão a Deus, como eu disse, em primeiro lugar, pela nossa salvação. Eu gritar glória a Deus, que nem alguns crentes fazem toda hora, negar, oh Deus, isso não quer dizer absolutamente nada. Deus não precisa, irmãos, de um culto especial. Quem estuda o Velho Testamento, especialmente os profetas, vê Deus dizendo isso através dos profetas várias vezes para Israel. Eu não quero esse culto de vocês. Eu quero não saber de sacrifício nenhum. Quando vocês oram, eu não escuto as orações de vocês, não. Por quê? Qual era o propósito deles? Qual era o objetivo deles naquilo? Só aparecer. Os fariseus, no tempo de Jesus, já eram doutores nisso. Então nós vemos isso, irmãos. Nós vemos isso. Deus não precisa de culto especial, nem mesmo de sacrifícios. Sacrifícios cerimoniais, pelo simples sacrifício cerimonial, Deus diz isso: eu não quero seus sacrifícios. Ele diz isso em Isaías, diz isso em Oséias, diz em vários dos apóstolos: eu quero não saber de sacrifício de vocês coisa nenhuma. Como Samuel, Deus disse pela boca de Samuel ao rei Saul. Samuel disse, por ordem de Deus, a Saul, que era rei de Israel, que ele matasse tudo lá. Numa guerra que eles foram, mate tudo, não deixe nada vivo. Tudo. Até os animais. Galo de briga, urubu, cachorro, o que tiver lá, mate tudo, queime tudo. Mas ele levou o gado. Aí quando Saul chegou, que escutou o mugido do gado lá, disse: que é isso aí? Não, o povo pediu, a culpa é do povo. O povo pediu para eu trazer o gado para oferecer a Deus. Ele disse: mas peraí, meu amigo, não foi essa a ordem? Você desobedeceu? Não, não desobedeci, não. Interessante que ele negou. Diante da prova da desobediência, ele negou. Não desobedeci, não, desobedeceu. Aí Samuel perguntou a ele: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, seu doutor rei Saul. 1 Samuel 15, 22. Por isso, irmãos, como podemos observar, o salmista se destacou diante do povo aqui, da congregação, mas não ficou apenas de palavras, não. Ele chamou toda a congregação para adorar com ele, chamou toda a congregação a presenciar que ele estava pagando os votos que ele tinha feito, em obediência à lei. Tudo que ele fez foi em obediência à lei. Observem que ele chama todos os que temem a Deus. Temor a Deus é sinônimo de obediência. Verso 16. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. Vós que temei a Deus. Ele chamou os realmente adoradores de Deus para ver o sacrifício que ele ia fazer lá, de acordo com a lei, porque ele havia prometido.
Eles sabiam disso. Está na lei lá. Inclusive está entendido. É melhor não fazer um voto do que fazer um voto e não cumprir. Isso fazia parte da lei. Então, irmãos, olhem só. Nós não temos mais que fazer voto ou sacrifício, coisa daquele tipo da lei cerimonial de Israel, porque aqueles sacrifícios da lei apontavam para o sacrifício de Jesus, todos eles. Desde o primeiro sacrifício dos cordeiros lá na Páscoa, todos os outros sacrifícios colocados na lei pelo próprio Deus, que Moisés passou para o povo, tudo aquilo representava o sacrifício de Cristo, apontava para o sacrifício de Cristo, vicário, substitutivo, de uma vez por todas. Agora o nosso sacrifício, como Paulo ensina lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, é o nosso culto racional. Racional é, com razão eu sei o que eu estou fazendo. É o nosso culto racional em sacrifício vivo. Paulo está dizendo, o povo sabia, não precisa mais matar carneiro, cordeiro, boi, não. É você mesmo que tem que se sacrificar em obediência ao Senhor. Isso quer dizer o que Jesus disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo a cada dia, aí siga-me. É isso. É isso. Então Paulo diz isso, para que vocês prestem um culto santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1. Paulo está falando da vida do crente e não de um sacrifício cerimonial que ele venha fazer, como o salmista aqui fez, porque estava de acordo com a lei daquela época. Toda a nossa vida, irmãos, todos os nossos cultos, sejam comunitários ou individuais, precisam ser em ações de graças a Deus, pelos seus grandes feitos em nossas vidas, porque individualmente, cada um de nós sempre tem muito mais a agradecer a Deus do que a pedir a Ele. E como nós somos uma comunidade de indivíduos, então a igreja, somos uma comunidade de indivíduos. Cada um tem muito mais a agradecer a Deus do que a pedir. Então a igreja toda tem muito mais a agradecer do que a pedir. E nós temos, irmãos, principalmente nos últimos meses, eu tenho muito que agradecer a Deus pela nossa igreja, pela forma tão bondosa com que Ele nos tem conduzido até aqui, superando algumas fases muito angustiantes, muito aflitivas na vida de alguns irmãos, seja por doença física, seja por doença espiritual. Nós temos atravessado umas coisas aqui meio complicadas. Os irmãos não sabem, mas o pastor sabe. E aqueles que passaram por essa complicação também sabem. Então Deus tem nos abençoado muito, irmãos, muito. Assim como o salmista lembra as tribulações pelas quais o povo passou e sabe que vieram de Deus, versículos 10 a 12, já lemos aqui. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata, tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste a um lugar espaçoso. Então, irmãos, nós ainda temos, mas tivemos, já que ao longo desses 20 anos quase que estamos aqui, situações muito complicadas, situações de muita angústia, de muita aflição. E Deus nos fez passar por elas. Jesus não disse, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não disse, no mundo ficais em aflição, não é, passais por aflições. A gente tem passado, irmãos, graças a Deus, graças a Deus. Por isso como o salmista, todo crente deve se alegrar juntamente com os irmãos nos cultos comunitários de louvor, gratidão, adoração a Deus, mesmo que tenham passado ou até mesmo ainda que estejam passando por tribulações, porque sabemos que estamos sob os cuidados de Deus, especialmente em momentos de tribulações. Infelizmente, a gente tem visto ao longo da minha idade
irmãos que quando a tribulação aperta, a aflição aperta, ele faz se afastar da igreja. Piorou a situação em muito. Mas piorou total a situação. Porque quem pode dar solução para aquele problema é Deus. Aí como é que eu vou me afastar da adoração, do louvor, da glorificação a Deus junto com os irmãos? Todos vocês aqui conhecem alguém desse jeito, né? Que está passando por alguma tribulação, alguma aflição, alguma coisa, aí se afasta logo da igreja. E mais, ainda reclama porque o pastor não foi visitar. Ainda tem mais essa. Ainda reclama porque o pastor não foi visitar. Ele sai porque quis. Não vem porque não quer. Aí quer que o pastor quer que seja babá dele. Isso acontece muito. E já houve ocasião de eu dizer para a irmã, principalmente, eu sou babá não, irmã. Você não mora bem aqui, 50 metros da igreja? Por que não vem para a igreja? Que história é essa que eu tenho que visitar a irmã na casa? Está doente? Não. Então por que não vem para a igreja? Então, é complicado, irmãos. É complicado. A gente tem que aprender com o salmista. A Bíblia diz, a gente quando lê esses salmos, salmo não é livro de autoajuda, não. É salmo de ensinamento para a gente ver como esses homens conheciam a Deus, como foi que Deus os fez superar as dificuldades que eles passaram, ou não superar. Como o Salmo 88. O homem nunca superou nada e ele glorifica a Deus o tempo todo. Começa o salmo ele dizendo que Deus pesou a mão sobre ele, o salmo todo até o final. E pronto. E adorou a Deus, adorando a Deus do mesmo jeito. Inclusive argumentando com Deus, se eu morrer, como é que eu vou te adorar? Na morte não há mais adoração a ti. Ele ainda argumentou até nisso. Então, irmãos, não podemos ficar, superlativizando, aumentando os nossos problemas no momento que nos afastamos da igreja. Não podemos ficar o tempo todo só reclamando da dificuldade. E quantas bênçãos que Deus já fez na sua vida, meu irmão? Lembra do hino? Quantas bênçãos, diz, e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Será que a gente canta isso só da boca para fora? Então, pela sua graça, meus filhos, o Senhor tem trazido mais irmãos para os estudos bíblicos. Eu já disse, nos últimos meses eu tenho me alegrado muito com isso. Os nossos estudos bíblicos, que inúmeras vezes eu dei aula aqui para 2 irmãos, 2. Até porque eu não dou aula por causa de plateia. Eu dou aula para quem quer aprender. Várias vezes eu dei aula aqui para 2 irmãos. Então nós temos aulas agora de segunda e quinta, que tem mais irmão nas aulas do que tem hoje aqui. Às vezes acontece de ter, ou pelo menos o mesmo tanto. Escola Bíblica Dominical, vinha 3, 4, 2, 3, 4. Agora está acontecendo a mesma coisa, tem vindo a mesma quantidade de pessoas que vêm para o culto. Tem vindo para a escola dominical também. Então são irmãos que vêm para que juntamente todos nós louvemos e adoremos a Deus de forma comunitária. Gratidão e adoração a Deus pelas coisas que Ele tem feito na nossa vida, como o salmista aqui, que nós lemos aqui todo o salmo. Mesmo que tenhamos passado, já passado, ou estejamos ainda passando, nós confiamos na providência de Deus. Eu não vou deixar de louvar, de engrandecer, de glorificar a Deus na presença dos irmãos por causa disso. Dependendo da situação, o irmão pode até dizer aos irmãos, olha, eu estou vivendo a situação tal e tal, me ajudem em oração. Há casos em que não se pode contar, dependendo do caso. Não é sensato contar, dependendo do caso. Então, irmãos, a gente tem que ver essas coisas aqui. Pela sua graça, o Senhor tem juntado os jovens. Os jovens da igreja têm se reunido na casa de algum deles, normalmente na casa do presbítero Paulo, casa de Caio. Eles têm se reunido para estudar o material que a gente disponibiliza para eles. E fazem perguntas. Eu fico muito feliz. Poderia dizer, esses jovens estão me perturbando. Não, eu estou em algum médico às vezes, eu estou em supermercado com Margarete, eu estou na fisioterapia, o que for, eu respondo. Toda vez que dá, eu respondo na hora, onde eu estiver. Eu respondo na mesma hora, aproveito o zap e respondo na mesma hora. Quando não dá, eu digo, olha, eu estou na fisioterapia agora eu não posso responder. Quando chegar em casa, eu respondo.
Então, irmãos, isso tem me deixado muito alegre. Os jovens têm estudado, os jovens têm se relacionado desse jeito, sabe? Ainda faltam alguns, não estão todos os jovens da igreja, mas faltam só alguns, uns 3, 4, que ainda não se integraram. E eu orando e pedindo para eles mesmo, olhem, liguem para fulano, vocês liguem para fulano, liguem para fulano. Nós temos essa alegria de informar os irmãos que os jovens estão se reunindo para estudar. Sobre os que estão faltando, nós contamos com a compreensão e ajuda dos pais, com a graça de Deus, para que levem seus filhos para a reunião na casa de Caio, se for o caso, na casa de Luiz, às vezes. São casas maiores que dá para congregar todos os meninos. Ajudem, a fim de que depois, como o salmista, cada um possa testemunhar, convidando todo mundo, irmãos, venham ouvir o louvor e a glória e a exaltação a Deus. Todos os pais aqui dizendo, nossos filhos estão todos estudando, estão se reunindo para estudar. Detalhe, são filhos cujos pais nunca ensinaram nada da Bíblia. Não criaram desde cedo esse costume de ensinar os meninos com culto doméstico. Até porque muitos aqui vieram de outras igrejas, de outras religiões, e não tinham esse hábito. Pois os meninos estão se reunindo agora, eles mesmos. Que coisa boa, irmãos. Que coisa boa. Que possa testemunhar, irmão, da sua bênção individual, cada um, pai, olhe, meus filhos estão estudando. E possa testemunhar, aí o outro também, meus filhos estão estudando, meus filhos, os meninos têm se reunido, vamos nos reunir, vamos agradecer, vamos louvar a Deus aqui, como o salmista está fazendo. Vinde, povo de Deus, vamos louvar a Deus. Uma bênção individual que se torna coletiva, 16 a 20. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. Vinde, irmãos, eu contarei o que Deus tem feito na minha casa. Meus filhos estão estudando o tempo todo, são agora meninos obedientes, são meninos que ajudam em casa agora, são meninos que tiram boas notas no colégio ou na faculdade ou o que for. Vinde glorificar a Deus comigo. Então um louvor que pode ser individual ou familiar, passa a ser coletivo na igreja, porque todos os pais não estão dizendo a mesma coisa, está dizendo a mesma coisa. Vinde, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, está vendo? Eu tenho lá nada a ver com vaidade, o que eu faço é para o meu Senhor. O Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Já pensaram, irmãos? Cada um pai de família aqui da igreja, que tem filhos ainda sob sua guarda, chegar aqui dizendo a mesma coisa. Irmãos, vinde, vamos louvar a Deus, porque tem acontecido na minha casa uma verdadeira maravilha que Deus tem feito. Nossos filhos estão estudando, estão até nos ajudando agora a fazer o que nós nunca fizemos, pois agora nós estamos fazendo juntos. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. O versículo 1 e 2. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. 5. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Eu anotei aqui 8. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. 16, nós lemos agorinha. Vinde ouvir, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. E o 20. Bendito seja o Senhor, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Já pensaram, meus filhos? Todos os pais da igreja chegando aqui e dizendo esses versículos. Que maravilha!
Que maravilha! Estamos caminhando nessa direção. Pelo que já disse, o velho aqui fica muito feliz de ver essa revolução, digamos assim, que está havendo dos jovens se juntando para estudar. Paulo ajuda, Paulo, presbítero Lábios, presbítero Uriel Neto, mesmo estando distante durante um tempo, Uriel Neto, quando é preciso, quando dá tempo de ele vir aqui, ele reúne, faz alguma coisa. Que Deus nos ajude, meus filhos, para que cresçamos no conhecimento da sua palavra, a fim de que, em obediência, testemunhemos a nossa gratidão para louvor da sua glória. Amém.